objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Olá, bom dia para você. Nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de abril de 2018. E a gente começa o programa Goiás é Notícia nesta manhã. Comigo está o jornalista Henrique Borgantini e também o nosso comentarista político Antônio Gomide. Bom dia, Borgantini. Bom dia, Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia, vamos lá. Pois é, estamos aí hoje, dia do Índio, né? 21 de abril, 20 de abril, dia 19. Ah, por que eu tô querendo chegar no dia 21? 21 é aniversário de Brasília, de Tiradentes. Bom, então a gente começa o nosso programa destacando as principais notícias do dia, e eu agradeço já o pessoal que está conectado aqui conosco pelo Facebook, né? O Peterson Dantas Dias já deu o seu joinha aqui, a Maria Nova da Silva também está conectada. E você que está conectado pode deixar aí o seu comentário, pode participar do nosso programa, pode dar a sua opinião sobre os assuntos do dia e nós vamos incluir na nossa pauta aqui, ok? É isso aí, com você, Henrique Moretti. Muito bem. Antônio Gomide, mantendo nossa tradição aqui, nossa editoria de esportes com ênfase ao futebol, mais nós esportes. Giro da rodada de ontem. Ontem o Flamengo conquistou o empate. Conquistou o quê? O empate. Não, nós estamos nesse nível. Nós, no Flamengo, estamos nesse nível. Nós estamos celebrando os empates. Num jogo que, no dia anterior, teve 45 mil torcedores acompanhando o treino. No dia do jogo, o último jogo da pena a ser cumprida pela Conmebol, na imposta pela Conmebol, sem torcida. E o Flamengo conseguiu empatar com um time feio dos colombianos do Santa Fé. O Corinthians venceu pelo placar mínimo, uma vitória importantíssima na Argentina, e o Goiás que venceu e se classificou, né? 4-2 no placar agregado, depois de um 2-2 fora, conseguiu vencer por 2-0 o Avaí, e aí vai avançando não somente para as oitavas, mas vai avançando nos cofres, porque a maior premiação do Brasil hoje, na financeira, né, dos campeonatos, é a Copa do Brasil, que vai pagar o finalista, o campeão, na verdade, um valor acumulado de 50 milhões. Então, o Goiás vai se fortalecendo aí nos cofres. Acompanha algum jogo, Antônio Gomes? Pois é, acompanhei sim. Acho que a vitória do Corinthians, como você disse, né? Até no finalzinho, o Corinthians estava 0-0, o Corinthians fez 1-0, o Corinthians mantém a liderança no grupo dele, o Flamengo, apesar do empate, mantém a liderança também no grupo, né? Que é interessante, né? O grupo Libertadores, e que tem um destaque também importante para os clubes brasileiros. Aliás, essa é uma busca sempre, né? Sempre quando está no Campeonato Brasileiro, você fala, precisamos estar aí nos primeiros lugares para poder estar participando da Libertadores. E os times brasileiros estão realmente tendo aí bons resultados. Acho que isso é interessante. Hoje o Vasco joga à noite, o Cruzeiro joga à noite também, né? Isso é importante também pela Libertadores. Mas como você disse, o Goiás surpreendendo, né? Até porque o Goiás também está com um timinho ruim pra caramba, né? O timinho dele é muito fraco, né? Tanto que o time do Goiás está na Série B, né? Tanto que não sobe. Então, apesar de estar participando aí da Série B, Goiás está na Copa Brasil e fazendo bonito, né? Ontem venceu o Avaí por 2-0, né? E vai para quartas de final. Quer dizer, saiu das oitavas, está indo para a quarta de final.
Não, agora vai para a quarta, né? É porque agora entram os times que estão no Libertadores. Ah, tá bom. Aí ele vai, então é isso. Então ele volta. Ele volta para 8, né? É isso. 16, então, na verdade, classifique. Vai depender agora do sorteio, né, da CBF para que possa realmente saber qual que é o seu próximo time aí. Mas foi uma vitória bonita, né? 2-0, acompanhei esse jogo. Agora a coisa começa a ficar séria na Copa do Brasil, né? Porque agora separaram realmente os times que têm condições de fazer esse enfrentamento com os grandes clubes, pelo menos de grandes torcidas, de grandes investimentos, né? Então agora os times da Libertadores vão entrar nesse próximo sorteio, como você falou, Antônio, para ver quem é quem pelas oitavas. Muito bem. Hoje tem Racing e Vasco da Gama. Previsão e palpite? Amanhã estamos aqui de volta para falar. Se tiver com clubismo, amanhã vai ser cobrado. O Flamengo empatou, né? O Vasco vai ganhar de 1-0. É o Vasco, o assunto é o Vasco. O Flamengo já foi. 1-0, então, para o gigante da colina, essa é a previsão, doutor Gomide. Muito bem. Vascão. Hoje, dia do Índio, doutor Gomide. Cabe o registro aqui de um tema que eu acho que é tão mal resolvido para nós brasileiros, tão mal resolvido para o Brasil historicamente, não é mesmo? Não sei qual é a sua posição em relação a isso, mas eu pelo menos nós enxergamos que é um assunto tão pouco falado, quando falado de forma tão pormenorizada, tão caricaturada, muito mais como piada, e conseguiu-se, através das últimas décadas, ao longo das décadas da história do Brasil, em se estigmatizar o índio como o preguiçoso, como o vagabundo, né, o nativo brasileiro, por assim dizer. E é um tema que as pessoas abordam realmente, os veículos de imprensa abordam uma vez ao ano, dão uma abordagem aí de algum tema, alguma coisa ou outra, mostram uma situação de abandono e aqui e ali, mas não há nenhum tipo de... Não há políticas públicas, por exemplo, para os índios, não há nenhum tipo de debate social aberto sobre o tema, né? Eu vejo que a única forma que nós tivemos aí de pelo menos dar atenção, né, essa questão dos índios, né, e aí entra a questão dos índios, entra a questão do negro, né, é importante ressaltar isso, né, que essa discriminação, essa forma de cultura, essa forma de levar esse debate, né, que é um processo de educação mesmo, né, nas escolas, ele sempre colocou o índio como você disse, sempre à margem do processo, né, mas desde 2002, é importante ressaltar que teve alguns avanços nas políticas públicas em nível federal. E só para pegar um dado agora, recente, é que 49 mil índios estão no ensino superior no Brasil nesse momento. Isso graças às políticas públicas que aconteceram de 2002, 2003 para cá. Né? Isso remonta, isso aí, obviamente, tem cursos presenciais, tem curso à distância, mas são 49 mil índios hoje que participam do ensino superior. Tem um caso de uma índia que estuda no UNB, e que faz direito e tal, e ela faz um depoimento muito interessante, e ela quer ser juíza, né? Então, assim, é algo, quer dizer, no sentido simbólico, mas para a gente ver que realmente tem hoje, né, algo que os próprios povos indígenas, né, as tribos, elas têm uma clareza, né, do sentido de poder ter maior representatividade, seja no Congresso Nacional, né, ou pelo menos se posicionar através das políticas públicas, né? Agora, o fato negativo aí com relação a essa questão, e principalmente na participação do ensino superior, Morgantini, é que nesse ano, né, a partir de 2016, 63% desses indígenas que estavam matriculados não conseguiram vaga na rede pública. Veja você como é que é a situação, né? Ou não foram contemplados ali no FIES, né, que é o fundo nosso aí de financiamento estudantil, ou não foram contemplados nas bolsas do ProUni. Quer dizer, a partir de 2016 inverteu a lógica daquilo que já vinha tendo alguns avanços, né, inclusive estimulando, né, para que os povos indígenas pudessem ter espaço dando posicionamento em relação à própria universidade. Então, é isso que a gente diz. Se tem um governo que pensa no todo, que pensa na cultura, que faz cultura, que tem a cultura como relação de desenvolvimento, né, que faz isso como algo da história do Brasil, né, para passar isso para a história, né, é um sentido. Vamos estudar isso? Vamos dar oportunidade? Vamos dar oportunidade. Quando coloca isso à margem do processo, volta ao status quo, ou seja, volta àquela educação antiga, dizer, olha,
Quem tem dinheiro manda, quem não tem fica à margem do processo. Se é índio, se é preto, se é amarelo, ou seja, é assim. Infelizmente, nós vivemos dessa forma. Por quê? Porque o capital financeiro fala mais alto, né? E aí, obviamente, não se respeita as etnias, não se respeita a vontade, não se respeita a igualdade, não se respeita a democracia, e aí acaba voltando aquilo que nós conhecemos aí da nossa história de 1500. Muito bem, dando prosseguimento aqui às nossas pautas, entrando na agenda política, um fato ocorrido anteontem, que repercutiu ontem ao longo das redes sociais, pelo Brasil inteiro, Antônio Gomide, é um caso emblemático que vai muito na direção disso que você está falando, em relação ao estabelecimento de políticas públicas prioritárias, né, para as chamadas minorias, né? Todos falam isso, minorias. Cuidado da situação dos negros no Brasil. O negro não é nem sequer minoria, né? Ele é minoria social, né, por conta dessa herança histórica, mas não é maioria da população brasileira. Mas sobre essa política de apoio às minorias, o presidente Michel Temer, na quarta-feira, através de um decreto, autorizou um remanejamento de um orçamento. Isso explica muito o que é um governo com prioridades, como a gente sempre fala aqui, né? Prioridades, atenção à população, atenção a grandes grupos. Ele fez um remanejamento de uma verba de aproximadamente 200 milhões de reais que eram destinadas à aplicação de políticas públicas de combate à violência contra a mulher. E ele remanejou, sabe para onde, Antônio? Para a SECOM, para a Secretaria de Comunicação. Ou seja, ele tirou cerca de 209 milhões, que eram para criar políticas públicas, né? Até a mesma ação publicitária, por exemplo, que está inclusa, para alertar contra a violência à mulher, e ele colocou para fazer propaganda de seu governo, ele que ainda tenta se viabilizar como candidato. Isso explica muito sobre uma gestão, né, Antônio Gomes? Explica muito, e a gente não precisa ir no governo federal, né? O governo federal é uma referência, porque o governo Temer, primeiro que não foi eleito pela população, né? Foi um golpe parlamentar, quer dizer, ele está ali por uma situação de um grupo político que comprou o Congresso Nacional, deu um golpe parlamentar, fizeram um grande negócio no Congresso Nacional, através do Eduardo Cunha, através do Temer, através do Aécio Neves, PSDB, todo aquele grupo, achando e passando a imagem junto à mídia nacional que, tirando a Dilma, desrespeitando as eleições, colocando o grupo do Temer, o grupo do Aécio, resolveria o problema do Brasil. Depois de 2 anos, o que nós estamos vendo? Que o Brasil está cada vez mais atolado no desemprego, né? O governo Temer congelou os gastos da educação, os gastos da saúde, ou seja, gastos de saúde e educação nós estamos vendo cada vez menos como políticas públicas. O Sistema Único de Saúde precarizou completamente, nós não temos hoje os avanços para se ter vacina hoje, você tem que ficar em filas e mais filas, né? E buscando cada vez mais alternativas particulares, porque o público acaba não dando conta das demandas. Tivemos aí um Temer brigando para mexer na aposentadoria de todo mundo, né? Comprando o Congresso para poder se safar das denúncias de organização criminosa e obstrução de justiça ali no Congresso, ou seja, fizeram um grande balcão de negócio do Congresso e com isso, obviamente, foi se afastando cada vez mais. Mas esse é um governo ilegítimo, um governo que realmente foi colocado, foi um golpe que aconteceu. Agora, quando você volta para a cidade, como a cidade de Anápolis, aí você começa a perceber a diferença quando se tem a visão de políticas voltadas para as pessoas. Por exemplo, nós tínhamos aqui na cidade de Anápolis um programa chamado Esporte para Todos, onde nós tínhamos mais de 16 mil jovens fazendo esporte. Nós tínhamos aqui os pontos de cultura em todos os bairros, onde nós tínhamos verdadeiramente o teatro, a pintura, né, a música, sendo construída por jovens, por grupos, né, dentro dos bairros, inclusive com parcerias, com várias instituições. Isso acabou, né, isso acabou. Né? Temos hoje, inclusive, o centro, né, que é o Centro Cultural lá do Filósofo Machado, fechado há mais de 1 ano. Então, né, o Festival de Cinema, né, quer dizer, uma grande iniciativa, hoje ele se restringe apenas a um orçamento, não se tem uma política pública, né? Então é isso que você disse, quer dizer, não adianta ficar apenas dizendo que é a favor disso ou daquilo, tem que mostrar e tem que fazer, né? Falar, estou gastando 300 milhões na área de saúde, pois é, mas a população não está sentindo, isso significa o quê? Que não é o dinheiro que está sendo gasto, é a forma como se coloca o recurso para que as pessoas possam perceber que o dinheiro que está sendo gasto está sendo em benefício da população. Então a diferença é essa, né? Não é apenas falar,
precisa fazer. E aqui em Anápolis é muito claro, né? A forma como se fazia e a forma como nós estamos vendo, nesse momento, a administração poder encarar essa situação, principalmente de políticas públicas que vêm de encontro à população, seja na saúde, seja na educação, seja na cultura, seja no esporte. Muito bem. Falando em aliança, bom, esse tem um assunto bom aqui para nós falarmos no segundo bloco sobre assuntos mais locais, mas seguindo a nossa pauta nacional, Antônio Gomide, a manchete da Folha de São Paulo trata o presidenciável Joaquim Barbosa, o ex-ministro do STF, ex-presidente do STF, como nova sensação, e diz que agora, depois do resultado das pesquisas, em que em um determinado cenário ele chega a 10 pontos percentuais de intenção de voto, ele começa a fazer um aceno ao mercado e tenta se viabilizar junto ao mercado, junto ao setor econômico, né? E ainda nesse tema, para contribuir para a análise, né, há um artigo muito interessante na mesma Folha de São Paulo que mostra que Marina e Barbosa são sensações sem sabor. Esse é o título. Porque conseguiram em alguns momentos, em alguns cenários, como disse na pesquisa, ter bom desempenho no voto, mas tem 3 problemas graves. Não apresentam um programa de governo, não tem alianças com setores sociais e não tem coalizão política. Inclusive, a Marina sofre de um isolamento político histórico, já desde 2014. Em 4 anos, não conseguiu criar uma rede, apesar do trocadilho do nome do seu partido, de partidos que pudesse acompanhar. Tanto é que corre o risco hoje, legalmente, de sequer participar do debate, porque não tem o número mínimo de deputados o seu partido para garantir o espaço na transmissão de debate na rádio e na TV. Barbosa e Marina, Antônio Gomide, qual que é a leitura que é possível fazer sobre esses nomes? Olha, Morgantino, eu disse isso aqui ontem, eu vou repetir, que as pessoas às vezes não estavam acompanhando ontem. Nós estamos vivendo um momento na eleição, que nós estamos aí há 3 meses do processo, iniciar um processo de eleição a presidente da República, eleição a renovar os governadores dos estados, aqui em Goiás não é diferente, vai renovar o governador, eleição para 2 senadores, né, 2 vagas, eleições para os deputados federais, deputados estaduais. Então, a eleição geral, a eleição muito importante. E você não vê nenhum debate, você não vê nenhuma proposta, né, de discussão de temas. Nós estamos há 3 meses. Então, é muito curto o tempo para que alguém possa agora chegar e falar assim, olha, tive uma ideia aqui brilhante e vou ganhar a população, uma opinião popular. E poder ser a pessoa que possa realmente representar e poder ser candidato e, quer dizer, disputar uma eleição, né, sendo conhecido no Brasil, né, um país com dimensões continentais, mas que, quer dizer, como é que você leva o nome em todos os estados para você poder ser conhecido? Então, eu vejo uma carência muito grande, né, por tudo isso que aconteceu no país, por esse Brasil dividido que nós estamos vivendo, né, por um judiciário que se posicionou, né, com perseguição política, inclusive, dando tempos diferentes na justiça para o presidente Lula, dando tempo diferente de justiça para o Aécio, dando tempo diferente de justiça para o Temer, né? Dando tempo diferente de justiça para o José Serra. Quer dizer, então isso tudo a população percebe, né? O jeito que está sendo levado. Então o Brasil dividido da forma como está, não está tendo espaço para que a população possa fazer essa discussão e esses debates importantes sobre a segurança, sobre a questão da educação, sobre a questão da saúde no país, sobre a questão do desenvolvimento, que país que nós queremos, né, que educação que nós estamos levando, que educação que nós queremos para os nossos filhos. Quer dizer, qual que é o presidente, qual que é o candidato que está levando esses temas para fazer esse debate hoje? Do jeito que você está falando, Antônio Gomide, parece que é muito mais importante agora ter um nome, ter um produto, né, uma aparência. Olha, o ex-ministro, ele é negro. Olha, a Marina, que é mulher, que é dissidente de tal coisa. Quer dizer, parece que é mais importante ter um produto de marketing do que propriamente alguém que apresente uma ideia. Quero levar a nação brasileira para tal lugar. Quero fazer isso e não fazer aquilo. E esse reflexo é o reflexo das 2 pesquisas que foi feita essa semana. A Datafolha, que saiu no sábado, e a Vox Pop, que saiu essa semana, as 2 mostram o mesmo cenário. Ou seja, um reflexo que a população, que está, obviamente, à margem desse processo, que não é o político, que está lá, que é o trabalhador, que é a pessoa que está... Ele está simplesmente lembrando o seguinte, olha, o Brasil que nós estamos vivendo com o Temer hoje, nós não queremos. Então a rejeição do Temer é lá em cima. E o Brasil que a gente lembra lá do Lula é o Brasil que a gente achava que era bom. Então eu estou votando nele. É exatamente isso. As pesquisas demonstram isso. E os outros são o quê? Coadjuvantes.
O único cara novo que apareceu nesse cenário é o Bolsonaro, com essa doidura de poder fazer o que quer, e esse negócio, em algum momento, vai cair a ficha na cabeça das pessoas e dizer, olha, isso aí não é possível, nós vamos deixar acontecer isso no país. Todos vão se juntar contra ele, claro, porque as doiduras, o que ele fala, não tem um senso, né, de organização mínima para a gente poder entender que o Brasil vai dar um retrocesso tão violento com o nome dele. O restante está aguardando. Se o Lula é candidato, ele ganha. Se o Lula não é candidato, quem que o Lula vai apoiar para ir para o segundo turno? E ver quem que é o cara que vai, o candidato que vai da direita. Então, assim, temas, debate, a sociedade está longe dessa discussão. O povo brasileiro está longe dessa discussão, no sentido de poder entender que a classe política que está sendo colocada aí hoje, com as decepções que tiveram com esse Congresso Nacional, né, com a forma como o Judiciário está atuando, com a forma como que o Temer e o Poder Executivo atuou, né, com as denúncias que aconteceram com o presidente Temer, e mesmo com as denúncias, ele se manteve lá no Palácio do Planalto, e foi destituído uma presidente por causa de pedaladas fiscais, quer dizer, tudo isso, aquelas pessoas que vestiram verde e amarelo, as pessoas que bateram panela, eles estão perguntando o seguinte, que vergonha que eu passei, pensando que tirando a presidente, botando o Temer, seria a solução. Então ele fica o quê? À margem desse processo, nem sequer para discutir os temas. Por quê? Porque é como se dissesse, olha, eu estou fora, estou decepcionado, vai ter eleição, deixa eu ver os nomes que vai colocar em agosto, e de lá eu escolho um. Mas o tema, o debate, o que era mais importante, que é discutir o país, discutir a educação, discutir a saúde, discutir a segurança, você vê que só tem os nomes, não tem mais esse debate que pudesse ser feito nas universidades, que pudesse ser feito nas prefeituras, que pudesse ser feito nos estados. Isso realmente não está acontecendo, está muito longe da população. Bem, vamos ao nosso primeiro intervalo, já voltamos para continuar com esse debate, falar também sobre o cenário em Goiás. Goiás é notícia. Mais FM Anápolis. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Venha para a Ótica Formosa e participe da promoção. Compre uma e ganhe outra. Na compra de seus óculos de grau, você ganha uma armação conceitual. Você ainda concorre a uma bicicleta padronizada Jackson Bike. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, Vila Formosa. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra
pra cá. Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Agora em Anápolis, você tem a mais nova distribuidora de peças para a parte de suspensão de caminhões e carreta. Chegou Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Faça o seu orçamento e seja surpreendido. Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara. Quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193. Celular e WhatsApp 62993357744. Febre alta. É resfriado ou dengue? Manchas na pele. É irritação ou dengue? Cansaço extremo. É correria ou dengue? Difícil saber a diferença, não é? Por isso fique atento. Você pode ser a próxima vítima da dengue. Qualquer sintoma suspeito, hidrate-se imediatamente e procure o serviço médico mais próximo. A automedicação pode piorar os sintomas. Dengue, não fazer nada, só aumenta o problema. Uma campanha... Mais FM, mais FM. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis. www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62-3099-6767 e 99224-2452. Ela chegou do jeito que você esperava. Tatuaba da Raça apresenta Expo Ana 2018. Dia 28 de abril, louvor e adoração com Fernandinho. Dia 29, domingo, para divertir a criançada, tem Patrulha Canina. Dia 30, véspera de feriado, as gêmeas mais queridas do Brasil, Maiara e Maraísa. Quinta, 3 de maio, abertura oficial do rodeio KGB Show com os Pipocos, Israel e Rodolfo. Dia 4, sexta, ele está de volta. O número 1, Wesley Safadão. Dia 5, sábado, final do rodeio. E a resenha mais famosa do Brasil, Kleber e Cauã. Rancho Hotel, com acesso ao parque, 100% open bar. Informações e vendas de camarotes, 3098-7666. Expo Ana 2018. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Programa Goiás é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia, nessa quinta-feira, hoje, 19 de abril de 2018, agradecendo o pessoal que está conosco aqui, acompanhando em 87.9, aqui na região sul da cidade de Anápolis, agradecendo a quem nos acompanha no fmmais.com.br. Muitos têm baixado o nosso aplicativo, né? Eu tenho um aplicativo da Mais FM para o sistema iOS e também para o Android, né? Outros acompanham por outros aplicativos de rádio, né? Nós temos vários aplicativos onde a Mais FM e a Nova Gospel aparecem, né? E muita gente aqui acompanhando pelo Facebook. Quero agradecer ao pessoal da Demi Molas, né? A minha amiga Alessandra, o Ademirzinho, toda a equipe. Agradecer o Mosley Alencar, que está conosco todos os dias, a Lorena Montoril também, o presidente da Câmara e vereador Hamilton Filho, também acompanhando o nosso programa nesta quinta-feira, a Laís Carvalho, o meu irmão, meu amigo José Inácio, lá no Flamboyant, né, sempre conectado também, um abraço para a família Inácio, o Lucimar Brito também, fazendo aqui o seu comentário, o Manuel Alves, o João Paulo, aqui de Anápolis,
Ele diz, João do Caminhão na escuta. Isso aí, João, um abraço, obrigado aí pela audiência. O Vando Corrêa, lá de Ouro Verde, né? O José Inácio fez um comentáriozinho aqui, bom dia, estou gostando desse bate-papo. É isso aí, um abraço então a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Você pode também deixar o seu comentário, né? E a gente vai incluir aqui na nossa pauta. Com você. Muito bem, Edmar. A reportagem do Popular de hoje fala sobre a cidade de Anápolis, fala sobre a Câmara Municipal e fala sobre o nosso comentarista que cita Antônio Gomide. A reportagem diz: Justiça bloqueia bens de Antônio Gomide e João Gomes por obra. Os ex-prefeitos, também 2 secretários, 2 engenheiros e 2 empresas sofreram obstrução e por omissão de irregularidades detectadas na obra da construção da nova Câmara. Antônio Gomide, como é que funciona essa história da Câmara, que é datada de maio de 2014, e é uma obra que se arrasta até 2018? Pois é, essa foi uma ação proposta ontem pelo fórum, né, pelo juiz, doutor Carlos Eduardo, né, e ela é provocada pelo Ministério Público e obviamente, com as orientações, né, principalmente de informações, né, as informações provocadas pela atual administração do Roberto Naves, né, o prefeito da nossa cidade. Né, as orientações que foram dadas pela prefeitura no sentido de levantamentos, né, inclusive da própria secretaria, que foram repassadas para o Ministério Público, chegando a esse ponto. O que nós precisamos entender, e infelizmente nem o promotor e nem o juiz, nesse momento, ainda não nos notificou, não conversou, não fez qualquer tipo de possibilidade, nem acenou para que a gente pudesse ser ouvido, né? Eu que fui prefeito, não estava como prefeito quando começou a obra, né? Diga-se de passagem, a obra da Câmara Municipal ela começou em maio de 2014, eu fui prefeito em Anápolis até o mês de abril, então eu não iniciei essa obra, né? Mas estive no ano de 2012 fazendo um processo licitatório para que a gente pudesse fazer com que acontecesse aquela obra da Câmara Municipal. Nós fizemos uma contratação de uma empresa, né, assim como determina a lei. Quem fez o projeto da Câmara Municipal foi uma empresa contratada pela Prefeitura, né, foram 2 empresas, aliás, não foi só uma, foram 2 licitações, foram feitos os projetos, né, foi feita uma concorrência pública, a empresa Albenge, né, ganhou a concorrência, inclusive olhando o projeto, nós tínhamos ali mais de 150 plantas, né, projetos que estavam na licitação. Então tinha projeto arquitetônico, projeto hidráulico, projeto de segurança, todos ali na licitação, né, isso está comprovado lá no processo licitatório. A empresa ganhou esse processo licitatório, olhou os projetos, né? Quem fez os projetos foi a Prefeitura. Nós contratamos 2 empresas e as 2 empresas fizeram os projetos e foi apresentada essa licitação. Essa empresa ganhou a licitação, olhou e assinou um contrato com a Prefeitura, dizendo que tudo bem, daquela forma, o valor que estava lá, estava tudo de comum acordo. E foi dado, quer dizer, eu saí da Prefeitura, então a minha parte foi exatamente essa, de fazer o quê? A concorrência pública. Então, não vejo que tenha qualquer tipo de ilegalidade em contratar a empresa, até porque a lei determina que você contratar 2 empresas para fazer o projeto e precisa fazer a concorrência pública para que pudesse a obra ser iniciada da Câmara Municipal. Essa é a parte do Antônio Gomide, né? Essa é a parte do Antônio Gomide. Qual que é o que está alegando o juiz? É que a empresa que foi contratada, que fez a licitação, e a empresa que ganhou a concorrência, ela alega que no projeto tinha algumas situações que precisariam ser corrigidas. Ora, se precisasse ser corrigida, por que não foi corrigida? Por que se assinou o contrato, né, de algo que ele sabia que precisava ser corrigido? Então eu não dei ordem de serviço para que aquela obra começasse. Eu não era prefeito. Eu não paguei nem um centavo para medições daquela obra, porque eu não era prefeito. Eu não fiscalizei a obra, porque quando eu era prefeito, a obra sequer tinha iniciado. Então, até 2014, em abril, eu respondo pelo projeto, que não foi eu que fiz o projeto. Nós contratamos uma empresa, a empresa prestou o serviço,
né? Nós apresentamos na concorrência pública, e na concorrência pública, se tivesse algum erro do projeto, a empresa que ganhou deveria ter dito, olha, não vou nem participar da concorrência, porque se está errado, ou pelo menos corrige isso aí antes de participar da concorrência. Não aconteceu isso. Não tem nenhum recurso da qual a empresa que ganhou entrou contra a prefeitura para dizer que o projeto poderia ter algum tipo de equívoco, algum tipo de erro. Então, até aí é que entra o meu nome. O restante de 2014, desde a ordem de serviço, a medição, quem pagou, isso aí já é o outro prefeito, isso aí já são as outras pessoas que estão nessa ação. Diga-se de passagem, essa ação, ela tem 9 nomes, que esses 9 nomes o juiz achou por bem, nesse momento, fazer o bloqueio de bens no valor equivalente, né, que foi, inclusive, estipulado pelo engenheiro da prefeitura e que, obviamente, coincidentemente, é o valor que o promotor colocou de 1.600.000, que foi o levantamento feito pelo secretário de obras, né, na oportunidade dessa gestão Roberto Naves, que é, coincidentemente, o mesmo valor que o promotor coloca como o valor da ação, né, com relação a valores que deram prejuízos, né, e que, obviamente, como eu disse, nenhum dessas pessoas que viraram réus nessa ação, né, e eu estou nesse meio, né, quer dizer, por ter sido ex-prefeito, mas a minha parte, como eu disse, é a parte do projeto, né, que não foi a prefeitura que fez, foi a contratação de uma empresa, né. Então, nesse sentido, estamos agora aguardando a notificação do juiz, né, notificação para que a gente possa esclarecer os fatos. Se tem 9 pessoas, cada um deve ter uma competência diferente sobre essa questão. O ruim de tudo isso é que a obra está paralisada. E está paralisada por quê? Porque o prefeito Roberto Naves não quis tocar a obra, dizendo que não tem recurso para fazer aquela obra. A obra não está condenada. O juiz, o promotor, está aqui na ação que a obra pode dar continuidade a qualquer momento. Então, à medida que o prefeito tiver disposição e tiver a vontade política de fazer com que a obra ela possa andar, obviamente ela vai andar. Não vai haver qualquer tipo de prejuízo ou demolição, né, alguma coisa que vai ter um prejuízo em relação àquilo que já está construído até aquele momento. Então foram feitos pagamentos, e esses pagamentos foram feitos depois, e o início da obra foi feito depois que eu já não era mais prefeito. Então esse acompanhamento, essa resposta ao juiz de como foi feito o pagamento, de que jeito foi feitas as medições, quem que fiscalizou, essa já não é a ação que está aqui, está sendo provocada para outras pessoas. Mas é exatamente isso, né? O que nós estamos aguardando agora é que possa, pelo menos, o juiz escutar cada pessoa, escutar cada parte, e, obviamente, nós vamos esclarecer o fato, né? Para que não pare qualquer dúvida. Eu realmente acredito na justiça nesse ponto, porque nós precisamos dar aquilo que cada um tem de erro, paga. Agora, precisa pagar aquilo que errou. Antônio Gomide, você presta explicação, fala sobre a justiça, o processo aí segue com muita naturalidade. Agora é importante frisar um ponto da sua fala. E aí nós tivemos a chance, através do jornal A Voz de Anápolis, de fazer esse acompanhamento de perto e dar essa informação em primeira mão, que, curiosamente, outros veículos não acharam importante. Enfim, cada um avalia o que é importante de informação. Mas nós demos em primeira mão de que o Ministério Público do Estado de Goiás não tem qualquer embargo, qualquer proibição, não há qualquer sanção contra esta obra. A obra da Câmara Municipal está liberada. E o próprio promotor já disse claramente, independentemente das investigações, e isso foi antes, inclusive, desse processo, desse pedido do Ministério Público, que foi parcialmente acatado em liminar pelo juiz, aparecer, ele já havia dito, olha, o processo de investigação para identificar se há alguma coisa errada e se alguém deve ser responsabilizado por algum erro, alguma coisa, é numa direção. A obra está liberada para ser tocada pela Câmara Municipal e pela Prefeitura Municipal de Anápolis, frase do representante do Ministério Público, do promotor que cuida desse caso. Porque senão, é importante dizer isso, pelo contrário, as pessoas vão começar a achar, até pela desinformação, e eu acho que há pessoas interessadas em gerar esse tipo de desinformação, de dizer que a obra está parada por causa desse processo. E não tem nada a ver uma situação com a outra. Vamos ao intervalo ou vamos continuar o programa? Ok, vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, né, com mais informações. Agradecendo aqui o pessoal que está conectado. Daqui a pouquinho a gente destaca, né, o pessoal que participa conosco.
Goiás é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 42 80. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis, www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62 3099 6767 e 99224 2452. Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128 8581. 99128 8581. Falar com nosso amigo Silvio. Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. Goiás é notícia. Edmar Silva. Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia nesta quinta-feira. Eu quero agradecer aqui todo o pessoal que nos acompanha em fmmais.com.br e 87.9. Quero abraçar meu amigo João Venâncio. O João Venâncio está sempre ligado. Ele que apresenta no domingo pela manhã o Brasil Sertanejo, muita música sertaneja de raiz. Um abraço então para o João Venâncio, que está sempre conectado. Um abraço para o Vando Correia, lá em Ouro Verde. A Marise Melo, desejando um bom dia. A Samanta Rocha, lá em Colinas do Sul, acompanhando. O Alberto Marques Faleiros, né, professor Alberto Marques Faleiros, aqui em Anápolis, acompanhando. E o Joerlito Coelho, ele estou vendo aqui em Ipixuna do Pará. É isso aí, um abraço então para o Joerlito Coelho, que nos acompanha lá no Pará. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Ionice Alvarenga também, o Itamar Santo, meu
conterrâneo, meu primo lá de Araújos, Minas Gerais, desejando bom dia aqui para nós. Bom dia, Itamar. Bom dia a todo o pessoal aí da região de Araújos, Bom Despacho, Divinópolis e a todas as cidades aí da região. Dimar, tem um recadinho aqui que o pessoal mandou no WhatsApp, né? A Laís disse, olha, estou desde as 6 horas aqui na UPA, né? E não chegou o médico, está acabando de chegar aqui, mas estou desde as 6 horas com uma crise renal, tá? E infelizmente tinha só um pediatra e esse pediatra não quis atender porque eu sou adulto e até agora não tinha chegado. Quer dizer, desde as 6 e não fui atendido aqui na UPA. Então, só para a gente falar o que realmente está acontecendo no dia a dia e obrigado aí, né, pela confiança de estar podendo mandar e podermos estar falando aqui no nosso rádio. Que já teve cólica de rim, sabe o que era? Muito, é terrível. É isso aí. Então, fica aí, né, também a participação do nosso ouvinte e nós agradecemos os demais que aqui participam. Com você, Henrique Bragantino. Muito bem. Alguns registros rápidos aqui, Antônio Gomes. Antes de falar sobre Goiás, hoje um dia importante aí na história política da América Latina, né, na história política do Ocidente, do último século, que desde a Revolução Cubana, há uma mudança de presidente, né? O Fidel Castro cedeu espaço ao irmão Raul, e agora, hoje, acontece a posse de Miguel Dias, lá em Cuba, eleito através da Assembleia Nacional e do Conselho, né? O Conselho Político. Pois é, você já viu falar no Fulgêncio Batista? Fulgêncio Batista. Ditador Fulgêncio Batista, que Fidel Castro derrubou ele, né? Exatamente. 57. Tanto Fidel Castro como o seu irmão Raul Castro, né? Que é o atual presidente, como você disse. Hoje passa, né, esse cargo de presidente, através desse conselho estatal, né, e que vai ser eleito aí o Miguel Dias, né, que obviamente, segue na cartilha aí do Raul Castro, segue na cartilha do Fidel Castro, né, faz parte aí da Revolução Cubana, revolução que tem uma história muito bonita, né, de resistência aos Estados Unidos, e que, né, demonstra, né, que quando se tem um ideal, quando se tem posições políticas, quando se tem lado, né, a gente sempre fala isso, né, o lado é importante, né, daquilo que a gente defende, daquilo que a gente acredita, né, e Cuba é um exemplo hoje, principalmente, né, dentro da Organização Mundial de Saúde, e aqui apenas 2 exemplos, né, nesses últimos 40 anos, Cuba tem o menor índice de mortalidade infantil da América Latina, só para a gente poder entender um pouco o que é quando se determina, né, em termos de saúde, o Brasil com essa potencial econômico, a Argentina com potencial econômico, Chile, Cuba, naquela ilha, conseguiu desenvolver projetos em termos na área de saúde, né, inclusive mostrando ao mundo que era possível fazer da medicina, fazer dos médicos da família, inclusive que muitos vieram, inclusive, para o Brasil, para pudesse realmente fazer uma medicina mais perto da população. Esse é um exemplo. Outro exemplo é no esporte, né? Os destaques que sempre a política educacional foi dada no sentido do esporte ser uma referência da educação ali dentro. Então, são exemplos interessantes, e como você disse, hoje é um marco histórico, né? Está aí trocando o presidente e saindo aí da família Castro, né? Tanto Fidel, que morreu em 2016 com 90 anos, né? Que foi sempre o presidente, passou por Raul Castro, irmão, e agora entra o Miguel Dias, que já fazia parte aí também desse mesmo grupo político ali naquela ilha. Informação do jornal O Popular, falando sobre o estado de Goiás e o governo de Goiás, André Gomes. Informação do plano giro de hoje dá conta de que uma reunião do governador José Hélito com 26 parlamentares da sua base, o governador selou a promessa de repassar entre maio e setembro, portanto, antes das eleições, R$1,5 milhão em emendas para cada deputado. Essa é a sinalização mostrando que a campanha para a reeleição do governador começou, né? Famosas emendas parlamentares, né? Cidades ficam esperando qual será a emenda parlamentar que vai chegar aqui para a nossa cidade. Sempre é isso, né? Os prefeitos, os municípios sempre ficam aguardando, né? E quando chega no momento eleitoral, aí é o grande balcão de negócio. Então, mais uma vez, essa notícia não é nova, né, nos anos eleitorais, e o atual governador, que é candidato, né, utiliza desse instrumento, desse artifício, né, além
dos programas como Goiás na Frente, que já vem há algum tempo fazendo campanha eleitoral antecipada, né, já em 2016, 2017, né, Goiás na Frente a todo vapor na televisão, gastando dinheiro. Para segurança não tem dinheiro, mas para botar na televisão, fazer mídia a partir das 8 horas da noite, isso aí, Goiás na Frente, é como se você estivesse olhando outro estado, né, ali na televisão, como se você estivesse escutando no seu rádio outro estado, né? E os prefeitos ficam de pires na mão, aguardando. Cadê as emendas, né? Agora, os deputados que estão na base do atual governador, né, obviamente vão lá e dizem, olha, lá na minha cidade precisa disso, precisa daquilo, ele vai prometer. Aí nós vamos ficar aguardando, né? Aquelas promessas de 2014, né, que nós tivemos aqui em Anápolis, estão inaugurando agora. Por exemplo, inauguraram o centro de convenção. Se você for agora lá no centro de convenção, que já está inaugurado, e solicitar para ter alguma atividade, pode ter certeza que o centro de convenções ainda não está acabado. Se você for buscar atendimento no UANA, naquela parte da expansão, também vai perceber que não tem equipamento lá dentro. E que já foi inaugurado. Né? Então é isso, quer dizer, essas promessas de 2014. Agora pensa as promessas que estão sendo feitas agora, em 2018, quando é que vão sair? Recebi um convite ontem também para visitar a inauguração, as obras inauguradas, né, do aeroporto de cargas, que foi também inaugurado. E o convite foi feito justamente para mostrar que lá sequer tem as luzes para o pouso. Inaugurou-se literalmente a pista, não há condição qualquer mínima de funcionamento que foi já inaugurado na cidade de Anápolis. Não, e tem uma palavra interessante, né, que às vezes a gente entende. Por exemplo, lá no ANA, né, no Hospital de Urgência de Anápolis, que é um novo pavilhão, ele não inaugurou, ele entregou o pavilhão. Né? Ele entregou. Inaugurar é quando ele comprar as camas, contratar o pessoal, aí vai inaugurar. Então, na verdade, ele foi lá, fez uma entrega. Olha a palavra, fez uma entrega, mas vai ser outro governador, possivelmente, né, para tentar acertar aí a campanha eleitoral, né? Ou seja, a forma como a população realmente é tratada aqui na cidade de Anápolis. É aquele negócio, acabamos de falar aqui, né? A Laís ligou aqui, mandou aqui um WhatsApp, aqui na UPA nós estamos com falta de médico. É isso, né? Aquilo que é para a atenção da população, zero. Aquilo que é para fazer mídia, aquilo que é para fazer a promessa, isso aí está tendo muito ainda. Tem um detalhe nessas inaugurações do governo, não sei se quem acompanha aí na TV, tem uma propaganda das inaugurações, mostra lá o aeroporto de carga, muito bonito, o centro de convenções, mas uma coisa que me chama a atenção, Margantini e Antônio, é que nós ganhamos uma rodovia, a GO 080, né, que liga Jaraguá a Goianésia, ela está na propaganda lá como se fosse em Anápolis. Eu não sei se foi erro de quem fez o comercial lá, o vídeo, né? Ou se de repente a gente ganhou a estrada, eu não sei onde é que ela fica aqui em Anápolis. Até porque essas cidades não são próximos aqui, não. Daqui lá é pelo menos 150 quilômetros. Dá um chãozinho, né? Mas eu achei interessante, porque na propaganda, se vocês observarem, vai ver que está lá. Mas eu vou então dar o pulo do gato. Por que sai? Por quê? Porque a retransmissora lá de Goianésia é a da cidade de Anápolis. Então, apesar de ser longe, a retransmissora, a televisão que chega lá, ou seja, ele bota tudo num pacote só, e vamos que vamos de propaganda. Daqui a pouco vai entrar de Porangatu, de Real, de Séries. Muito bem. Antônio Gomide, um assunto interessante aí no cenário nacional, destaque hoje, né? Vocês devem ter comentado aqui ao longo da semana, principalmente ontem, sobre a decisão que tornou o senador Aécio Neves, enfim, réu por aquele processo que envolve principalmente a gravação da JBS, falando que ele queria matar o primo e que ia pegar os 2 milhões de reais, enfim. Depois de ele se tornar réu, o problema agora é interno, isso porque Geraldo Alckmin começa a pressionar o PSDB, né, mineiro principalmente o senador, para que ele anuncie rapidamente a sua desistência em se tornar candidato à reeleição, candidato ao Senado ou a qualquer outro cargo pelo PSDB nas eleições desse ano, sob pena de que isso pode gerar um desgaste e inviabilizar ainda mais o ex-governador Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à presidência da República. E a análise que se faz dos bastidores é que Alckmin não aprendeu a lição e, pressionado, Aécio não cede. Uma queda de braço aí complicada para o partido, que já tem problemas que, avalio eu, são maiores do que o Aécio Neves, como o próprio desempenho de Geraldo Alckmin nas pesquisas desde o ano passado, né, Antônio Gomide? Ontem eu ouvi uma entrevista do Alberto Goldman, que já foi governador do PSDB em São Paulo.
ele dizia que o problema do Alckmin é buscar, né, fazer com que o PSDB olhe para ele como candidato, porque não tem cabimento, né, a metade do PSDB estar ainda com o Temer, porque precisa do apoio do Aécio, e o Temer precisa do apoio do Aécio para que não aconteça esse desastre, né, lá em Minas Gerais, onde a metade dos deputados ali no Congresso ainda é Temer, né, e a outra metade apoia o PSDB, o que é uma outra frente, e que o Alckmin poderia estar representando essa... Ou seja, o próprio PSDB, ele não se entende. Então, essa entrevista do Goldman falava exatamente nessa linha, né, de que o grande equívoco do PSDB é ele mesmo. Né? Por que o Alckmin não cresce nas pesquisas, está aí com 6%, 7%? Porque existe, né, uma disputa dentro muito grande. E essa situação do Aécio agora, que já vinha, obviamente, se arrastando já há algum tempo, né, desde daquele momento que o Aécio não concordou, não respeitou o resultado das eleições de 2014 e fez esse golpe parlamentar, articulou, né, e conspirou com o presidente Temer, que era o vice da Dilma, né, fez com que pudesse ali o PSDB formasse um grande grupo para poder, junto ao Congresso Nacional, aliado com Eduardo Cunha, né, para poder montar aquele golpe parlamentar. Tudo isso foi politicamente montado com quem? Com um grupo do Aécio, né, com um grupo do PSDB, a ponto do PSDB ter, no início já do governo Temer, ter colocado 4 ministros junto com o Temer. Só que essa divisão, ela sempre existiu, porque o candidato a presidente agora que o PSDB lança é exatamente o Alckmin, que tem, obviamente, umas diferenças muito grandes com o PSDB de Minas Gerais. E, com isso, tem segurado aí muito essa candidatura, não tem deslanchado, e com as denúncias de corrupção em relação a metrô em São Paulo e contra o Alckmin, ficou muito mais forte. E, por outro lado, o Aécio, agora virando réu, também torna aí uma pedra no sapato, no sentido de poder aí falar alguma coisa do PSDB. E o PSDB tentando aí tirar o Aécio de toda forma do cenário político para não desgastar ainda mais o Alckmin. Ou seja, é uma disputa interna muito forte e que tem atrapalhado, obviamente, a projeção do candidato a presidente do PSDB nesse momento. Muito bem. Ontem foi negada, já protocolarmente, né, o último embargo, o chamado embargo dos embargos no TRF4 do presidente Lula, e agora a tendência, no aspecto jurídico, Antônio Gomide, é que se prossiga com o processo para o STJ, e aí também depois até o STF. Né? E no outro caminho disso, politicamente, há uma intensificação das movimentações de solidariedade e apoio. Inclusive, o Prêmio Nobel argentino da Paz, né, o Prêmio Nobel da Paz, que é o argentino Esquivel, de 1980, teve negada a sua entrada na Polícia Federal para visitar o presidente Lula, mas já anunciou, inclusive, mandou um ofício à Carmen Lúcia, ministra do STF, presidente do STF, dizendo que ele vai até lá para saber se ele vai poder entrar ou não. Esses são cenários envolvendo o presidente Lula. Pois é, essa situação, né, em relação a visitas, né, lá em Curitiba, né, existe aí uma disputa também em termos da mídia, né? A gente tem visto a forma como é colocado, até no sentido da visita, vira fato político, né? Então, manifestações estão acontecendo ali, essa situação do Prêmio Nobel da Paz, né, sendo colocado como alternativa, o próprio Esquivel que foi lá, né, argentino que não pôde fazer a visita. Então, tudo isso gera fatos políticos. A grande verdade é que quando sai uma pesquisa como essa da Datafolha, que não é partido político, é Datafolha, quando sai uma pesquisa dessa como Vox Populi, isso, mais uma vez, mexe todo o cenário, porque aquilo que eles imaginavam, prendendo Lula, o povo ia desistir do presidente para votar, o que aconteceu foi que cristalizou ainda mais essa possibilidade das pessoas dizerem o seguinte: tá bom, o Lula vai ser candidato, mas se ele não for candidato, qual é o nome que ele vai indicar? Porque é essa a situação. Então não é prendendo, não é matando que vai acabar com as ideias das pessoas. Né? Não é eliminando a pessoa que você acaba com o pensamento e com as vontades das pessoas. Né? Você tem que conquistar.
né? O presidente Lula só é isso que representa para a população brasileira porque ele conseguiu, através de 2 mandatos como presidente, fazer muito para o povo brasileiro. E essas pessoas que sentiram na pele a diferença na vida, querem ele de volta. E quem é que está segurando ele? Seja na prisão ou tentando fazer com que ele seja punido para não ser candidato? Obviamente, é o mesmo grupo que está aí hoje no governo federal, que destituiu e não respeitou as eleições de 2014. É como se eles estivessem perguntando para a gente, Morgan, olha, nós conseguimos tirar a Dilma dizendo que tinha pedalada fiscal, nós conseguimos comprar o Eduardo Cunha, nós conseguimos comprar o Congresso Nacional, nós conseguimos mexer na justiça para poder acelerar. Agora nós vamos deixar o Lula ser candidato a presidente e ganhar de novo? Quer dizer, vai começar tudo de novo? Quer dizer, essa é uma lógica que na cabeça desse grupo que está aí hoje, que é o Temer, que é o PSDB, que é o Democrata, que é o que deram o golpe parlamentar nesse país, é isso que eles pensam. Então, de todas as formas, eles vão querer o quê? Que o Lula esteja preso, que o Lula não possa ser candidato e criar as condições para isso. Por isso a gente diz, por que que o tempo de justiça para o Lula é de um jeito e o tempo de justiça para o Aécio é de outro? O Aécio tem vídeo, o Temer tem áudio, tem vídeo, né? O Temer tem mala de dinheiro, o Aécio tem mala de dinheiro, tem tudo. O presidente Lula não tem nenhuma conta no exterior como o Zé Serra tem. Esse pessoal está aí. O Temer está no Palácio do Planalto, o Aécio está no Senado, o Zé Serra está no Senado. O presidente Lula nunca teve uma conta no exterior. Eles já revistaram tudo, nunca viram nada. O presidente Lula nunca teve um triplex, não tem nenhum cartório que colocou o nome dele lá, ou que colocou e depois tirou, ou que um dia falou, que pegou um vídeo, que pegou um áudio. Nunca aconteceu isso. No entanto, o tempo de justiça do Sérgio Moro para o Lula foi um. O tempo de justiça para o Aécio é outro. O tempo de justiça para o Temer é outro. Por quê? Porque esse Aécio, o Temer, hoje não aparece nas pesquisas. O Lula aparece em primeiro lugar. E eles não querem o Lula. É isso. Muito bem. Eu lembro de uma postagem do MBL, que inclusive é famoso, agora está sendo famoso por espalhar informações falsas. Fez isso ontem, confundindo intencionalmente a Al Jazeera, emissora de Dubai, com a Al-Qaeda, organização criminosa e terrorista. Mas eu lembro quando o MBL falou assim, fez uma carta dizendo, assim que a Marina saiu nas boas colocações que teve no ano passado, um card dizendo, nós fizemos tudo isso para você votar na Marina? Ou seja, então quer dizer que vocês fizeram tudo isso para que votasse no candidato dele, no candidato que eles acham bom, um movimento que se dizia apartidário. Então, quer dizer, aos poucos as faces têm que ser reveladas através das máscaras que vão caindo. Mas vamos ver, Antônio Gomes, nós temos a reflexão desta quinta-feira. Ela está... Dessa quinta-feira, né, dia do índio, dia 19 de abril. Diz o seguinte, a vida ela não oferece promessas e não oferece garantias. A vida oferece possibilidades e oferece oportunidades. Pense nisso. Bom dia. Aí. Ok. Bom dia para você, Edmar. Bom dia, Henrique Morgantini, bom dia, Antônio. Bom dia para todos os nossos amigos que nos acompanharam desde o início aqui. Um abraço para o Mosley Alencar, Lorena Monturil, Hamilton Filho, Laís Carvalho, José Inácio, Lucimar Brito, Mosley Carvalho, Mosley Alencar, meu amigo Edson Rocha, o Manuel Alves, Lucimar Brito, João Paulo, o Vando Corrêa, Marise Melo, Samanta Rocha, Alberto Marques, Joerlito Coelho, lá no Pará, e deixa eu ver quem mais aqui, a Glau Silva e o Davi Pires, o Itamar Santos em Araújos, Minas Gerais, acompanhando o programa desta quinta-feira. Amanhã, a partir das 8 da manhã, tem a Voz de Anápolis, né? Programa Voz de Anápolis, a partir das 8 até as 10, a gente discutindo aqui os assuntos do dia e dando prioridade para a nossa querida cidade. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM em Anápolis, Goiás.